na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, geração eleita. Está iniciando mais uma programação da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Nossa igreja está localizada, nossa sede internacional está localizada aqui na Avenida Farrapos, número 312, Porto Alegre. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e este trabalho tem a supervisão do nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio. Nesta noite, quem vos fala é o líder de jovens, William, ali da nossa sede de área Leopoldina, e a nossa área hoje está encarregada de estar convosco nesta programação, cujo iremos abordar o tema de Lucas 5:5, sobre as tuas palavras lançarei as redes. Mas já queremos te convidar de imediato, desde agora, quem não é inscrito, se inscrever no canal do nosso ministério e também compartilhar, deixar o seu like e principalmente comentar, participar conosco através do chat, deixando ali a sua localidade, né, o seu nome, a sua localidade e também deixando as suas perguntas, seus comentários para o nosso elevo espiritual. Glória a Deus, comigo está também hoje as nossas duas regentes, né, irmã Gabriele, paz do Senhor, irmã Gabriele. Paz do Senhor, irmão William, paz do Senhor, irmã Esther. E a irmã Esther também está conosco, paz do Senhor, irmã Esther. Paz do Senhor. Glória a Deus. Também está conosco nessa programação, nosso líder ali da nossa sede diária, irmão Isaac, que daqui a pouco estará participando conosco desta programação. Glória a Deus, meus irmãos. Então, reforçamos, não esqueça de compartilhar, de dar o seu like e comentar, né? É importante para que o YouTube ele venha lançar, né, mais esta programação para mais pessoas, venha ter maior alcance dessas pessoas, amém? Então vamos ler primeiramente Lucas 5 e o versículo 5, que é o nosso texto-chave. Deixa eu só ajeitar aqui. Lucas 5 e o versículo 5, que é o nosso versículo-chave dessa programação, né, sobre as palavras, sobre as tuas palavras lançarei a rede. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Glória a Deus, né? Pedro ali já estava cansado, né? Já estava a noite toda tentando, a noite toda pescando e nada tinha apanhado. Mas quando ele ouve a voz do mestre lhe dando uma ordem, ele diz, olha, eu não tenho condição alguma, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. E que coisa gloriosa, né? Então Pedro alcançou uma grande pesca, a pesca maravilhosa, né? Que o seu barquinho ia a pique. Teve que chamar reforço, mas para ir um milagre acontecer, ele precisou ouvir a palavra do mestre. Então é sobre isto que nós iremos abordar nesta noite e queremos a sua companhia e a sua participação conosco. Glória a Deus, enquanto meus irmãos, vocês aí compartilham, interagem, deixem o seu like, nós iremos adorar o Senhor. Nós não, né? Irmã Esther e irmã Gabriele, senão vocês vão desligar aí, não vão nos assistir se eu começar a cantar. Então vamos deixar para quem sabe, né? Glória a Deus, então as irmãs com liberdade de estar adorando e você também na sua casa com liberdade de cantar e adorar a Deus juntamente conosco. Glória a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor e convidamos aqueles que sabem a louvar juntamente conosco, se assim você sentir no seu coração. O hino 467 da nossa harpa cristã. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor
te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aproveitar este momento, vamos fazer uma oração juntamente com os nossos irmãos, colocando esta programação diante de Deus e também orando. Já temos aqui um pedido de oração, Juliano Will Art, pede oração por um amigo que o nome dele é Júnior, que foi internado por causa de um problema com depressão. Então já de imediato estarmos orando também por esse pedido e colocando essa programação, né, e aqueles que estarão ouvindo, participando na presença de Deus. Vamos orar então. Altíssimo Deus, Senhor soberano Jesus, Pai, Deus, nós te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia com as nossas vidas. Deus, nós queremos te colocar, Senhor, agora essa programação, Senhor, nas tuas mãos. Direciona, Senhor, esta conversa, direciona, Senhor, essa programação. Pai amado, que possamos, Senhor, ser direcionados pelo teu Espírito Santo. Pai amado, usa as nossas vidas
simplesmente como um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que a tua paz, Senhor, que nós sentimos, Senhor, em nossos corações, possa, Senhor, entrar, Senhor, no coração dessa pessoa que precisa ouvir, Senhor, que está ouvindo, que possa servir de elevo espiritual, Senhor, para a tua igreja, para a vida deste jovem, para a vida desta moça. Pai, nós colocamos diante de ti também este pedido pelo Júnior, Pai. Senhor, nós não sabemos, Senhor, aonde ele está, nós não sabemos, Senhor, o grau, Senhor, da sua dificuldade, do seu problema, Senhor, da sua situação, mas tu sabes, Senhor, e tu és o remédio, tu és o amigo presente no momento da angústia. Nós te pedimos, Senhor, visita este homem agora, Senhor. Pai amado, Senhor, visita, Senhor, a sua vida, visita, Senhor, o lar, Senhor, de cada um, Senhor, que irá participar. Senhor, ó Pai amado, fala, Senhor, conosco, manifesta, Senhor, o teu querer para a nossa juventude, manifesta o teu querer para a nossa vida, Senhor, que possamos ser edificados pela tua presença e pelo teu Espírito Santo de Deus. É o que nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Né? Que Deus ele possa conduzir essa programação, conduzir a nossa vida nesta noite. Coisa boa é nós ouvirmos a voz de Deus, né? Coisa boa é nós vermos o que Deus quer conosco e atentarmos para Ele. É hoje o nosso encarregado da nossa congregação e também supervisor, né, da nossa área, o irmão Paulo Jair, ele estava ali dizendo no culto sobre saber o que Deus quer de nós, né? Você sabe o que Deus quer de você, o que Deus tem para você, para o seu futuro, né, para o seu ministério. E coisa boa quando nós sabemos o que Deus tem de nós, o que Deus espera de nós, e nós conseguimos, irmão Isaac, alcançarmos isso, né? Irmã Gabriela, nós entendermos o que Deus está querendo de nós e nós cumprirmos o que Deus quer. E normalmente, né, também o nosso pastor diário, pastor Heraclito citou, né, normalmente querer de Deus não é o mesmo que nós, né? É completamente oposto ao nosso. E Pedro ali naquela situação, ele estava numa situação de fadiga, de cansaço mental, espiritual, né, emocional. Pedro ali, imagina, né, tentou a noite toda pescar, perito em pesca, perito nas águas, né, mestre dos mares, mas naquela noite foi frustrado todo o seu projeto, todos os seus pensamentos ali, eu vou pegar tantos peixes, eu vou conseguir pagar os tributos, eu vou conseguir comprar ao mantimento, eu vou conseguir fazer ali o comércio necessário para minha casa, né, para minha família, e nada apanhou, né, nada conseguiu, até o momento em que ele se encontra com Jesus, né, na beira da praia, Jesus ali pregando, uma multidão apertando Jesus. E a Bíblia diz que não tinha apenas o barco de Pedro. Alguns barcos estavam ali. E ele entra diretamente no barco de Pedro, né? Porque tinha algo específico para Pedro ali. Deus queria falar com Pedro. E quantas vezes Deus quer falar conosco, Ele fala conosco, e nós não ouvimos a voz de Deus. Né? A irmã Gabriela estava contando, não vou fazer, irmã Gabriela, a senhora contar o seu testemunho aqui. Mas estava contando um testemunho que Deus falou com ela sobre algo que ela estava ali precisando, né? E Deus falou não, né? Já tira do coração, já tira da nossa mente, porque melhor é obedecer a Deus, né? Melhor é fazer a vontade de Deus do que a nossa vontade, né, irmã Esther, né? Quantas vezes Deus diz não para nós, né? Quantas vezes nós queremos alguma coisa e aí Deus vai lá e diz não, né? Ou Deus nos pede algo ao contrário do que a gente queria fazer, né? Irmã Esther, já aconteceu contigo, minha irmã, de querer algo assim, Deus te dizer não, não é agora, não é desse jeito, ou ao contrário, né? Deus te pedir algo e ficar lutando, não quero, Deus. Depende do propósito, né? No meu caso, algumas pessoas dizem que eu tenho chamado de evangelista, alguma coisa do tipo. Só que no meu caso eu não sei, né? Olha aí, ó. O propósito de Deus. Não foge dos projetos de Deus, meu Deus tem algo para nós, a gente fica lutando, né?
eu me recordo que nós fomos líder de jovens da congregação ali da nossa área de Timbaúva, né? E chegou um momento que saímos, né? Não digo nem que foi um amém de Deus, foi um amém meu, né? Nós, pela nossa vontade, rebeldia muitas vezes, cansaço espiritual, mental, né? Então saímos, e aí eu estou leve, irmã Gabriele, né? Solto, né? Estava trabalhando na parte do ensino ali, ajudando na parte do ensino, como professor de escola bíblica, alguns estudos, né? Pela misericórdia de Deus, e ajudando na nossa congregação ali. Digo, coisa boa, né? Tô arrumado aqui, né? Sem me preocupar com a Esther, sem me preocupar com a Gabriele, sem me preocupar com Sem jovens, estresse. sem estresse, né? Tô muito novo ainda, para meu cabelo tá branco, né? Então, tava bem, né? Até o momento em que Deus chamou de volta, agora vem para a juventude novamente, né? Tu já deu teu tempo aí de ficar na caverna, que nem Elias, né? Já deu teu tempo aí de folga, agora tu retorna pro front. E eu, quando o pastor me falou, eu digo, Deus, pastor, né? Eu digo, pastor, eu vou orar, pastor, isso é de Deus, né? Olha, soberba do ser humano é algo incrível, né? A gente quer saber mais do que o nosso líder, muitas vezes, né? E eu digo, pastor, eu vou orar, porque para mim, eu já tinha passado pela experiência de ser líder de jovem. A gente sabe que como é lutado, é batalha, né? É um compromisso, uma responsabilidade. E para mim estava confortável, né? Não estudo, eu pego a revista, estudo a revista, aplico a revista, termino a escola, né? Tchau e benção, né? Até a próxima escola. Tem um rodízio de professores, né? Normalmente acaba sendo uma vez por mês, né? Uma escola. Ajudava na congregação ali, né? De obreiro. Tá maravilha minha vida, né? Até, e aí sabe aquele compromisso, a nossa vontade, irmã Gabriela e irmã Esther, é dizer não. Aí eu vou orar. Aí dei um período ali, né? Vou orar tantos dias para Deus me confirmar. E no último dia, digo, olha Deus, se o Senhor não falar hoje, então é um amém que não é para mim voltar. Soberbo do ser humano. Não é para mim voltar então, Deus. Aí pedi uma confirmação para Deus específica, comigo e com a minha esposa. Né? Naquela noite, Deus confirmou tanto para mim, quanto para ela naquela noite. Digo, Deus, então não tem como eu querer fugir do que o Senhor tem para mim, né? O teu propósito é esse. Eis-nos aqui, né? Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Mas coisa boa é a gente ouvir a voz de Deus, né? Se a gente não ouve a voz de Deus, a gente quebra a nossa cara, se decepciona, né? E a irmã Gabriele já está um bom tempo ali na juventude conosco, né? Ainda era uma necessidade, era adolescente ainda, se ainda era quase um infanto ali ainda, né? Quantos anos a senhora entrou na juventude? Eu entrei com 10 por aí. 10 anos, 10 né? anos. Imagina, bem cedo, né? Então, acompanhamos a trajetória da irmã Gabriele e a irmã Gabriele já está um bom tempo ali na nossa área, ali na juventude, já viu quantos jovens, né, entrarem, quantos saírem, quantos com chamada, mas por adiantar o processo, por achar que da sua maneira era mais fácil, e quebraram a cara na irmã Gabriele. Eles, felizmente, não estão mais conosco por não ouvir, não entender a voz de Deus e não aceitar a voz de Deus, né? Não querer encontrar o que Deus tem, né? Então, irmã, eu vou fazer a mesma pergunta agora para a irmã Gabriele, né? Se a senhora teve, né, essa experiência de ouvir uma palavra de Deus contrária à sua vontade, né? Diversas vezes. Então é uma coisa, né, que a gente vê várias vezes, né? E a gente fica triste, né? Sim. A gente, Deus, mas eu queria tanto, né? Nós estávamos no retiro de professores e o pastor Humberto comentou, agora não sei se foi, não quero dizer o nome do pastor para não estar fazendo um erro aqui, né? Falar algo que não é. O pastor que estava orando pelo templo de Chicago há um tempo, tinha quase fechando o templo, e aí teve uma irmã, teve um sonho, não é, o sonho que eu vi, o templo que Deus me mostrou, ele tinha algo específico ali, né, um forro de madeira ali, né, umas tábuas de madeira ali,
E o pastor diz, a minha vontade era de pendurar eu mesmo, aquelas madeiras lá para... Né, porque ele estava encantado pelo aquele templo que ele estava olhando, que ele estava, né, adquirindo. Ele disse, eu vou comprar isso aqui então, eu vou botar eu, pendura ali e pronto. Né, mas a gente sabe que a vontade de Deus não é a nossa vontade. E quantas vezes a gente faz isto com Deus, né? Deus diz, não é isso. Não, mas então eu vou dar um meu jeitinho aqui, ó. Eu pego um pouco do projeto que Deus quer, um pouco do meu, faço uma mistura, bato no liquidificador aqui, faço uma mistura e pronto. Né? 50-50, 50% é o projeto de Deus, 50% é o meu, né? Mas Deus nos convida para 100% ser o projeto de Deus. Glória a Deus. Vou pedir para uma das irmãs ler para nós aqui o chat, quem está participando conosco nesta noite. Pode ser você, irmã Gabriel? A irmã estava com o telefone ali. Mas pode ir. Irmão Clênio Buges, Paz, Oração, União, Deus na Frente, área Barra do Ribeiro. Glória a Deus. Irmão Andersai. É fiel, né, irmão Isaac? Glória a Deus. Irmão Andersai, Paz do Senhor, irmãos. Irmão Juliano, que já pediu oração. Irmão Roger Pecker, Matheus Aguiar, área Gravataí. Glória a Deus. Genésio Teodoro, Paz do Senhor, Balneário Rincão, Santa Catarina. Área Criciúma, Congregação Pedreiras. Acho que é isso. Irmão Jorge Wolff, glória a Deus. Irmã Giovana Ágata, glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Giovanni, glória a Deus, Deus na frente. Irmã Iara Soares, glória a Deus. Irmã Solecir, paz do Senhor. Peço Glória a oração Deus. por Lilian. Irmão Christian Tunes, glória a Deus. Área Bom Jesus. Paz, irmão Christian. Irmão Giovanni diz assim, a maior prova é sair da zona de conforto. Evelyn Freitas, glória a Deus, área Gravataí, e Ezequiel Pacheco, glória a Deus. São esses nossos irmãos que estão participando. Glória a Deus, meus irmãos. Bênção de Deus, né, ter vocês conosco, participando. E deixe seu comentário, deixe ali a sua dúvida, a sua participação, né, isso nos ajuda e vai servir de alívio espiritual para todos nós. Vamos adorar a Deus mais uma vez, irmãs? Prepararam mais um louvor? Vamos adorar a Deus, então, mais um louvor. Logo depois também nosso irmão Isaac vai estar participando conosco. Então vamos aproveitar nossas irmãs para estar também adorando a Deus conosco. Né, irmão Giovanni, né? A maior prova é a gente sair da zona de conforto. E é uma verdade, né? Como é difícil a gente abrir mão da nossa vontade, da nossa zona de conforto para vontade de Deus ser feita, né? A nossa zona de conforto é o maior perigo para as nossas vidas, né? A gente fica ali, tá tão bom aqui, tá tão agradável, né? Tá tão ambiente, né? Não tenho luta, não tenho prova. Aí Deus te coloca lá no meio da prova para ver se tu realmente, né, vai adorar a Deus ou vai reclamar, vai murmurar, né? Sempre eu gosto de me lembrar da história de Paulo, né? Na passagem de Paulo e Silas, que Paulo ele quer porque quer pregar na Ásia Menor, né? E Deus, a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus impedia Paulo de entrar na Ásia Menor. Até o momento em que ele tem um sonho de um varão macedônio lhe chamando para atravessar a Macedônia e ir lhes ajudar, né? Quando eles chegam lá, tá tudo dando certo, né? Almas estão se convertendo, tá juntando gente ao redor deles, mas daqui a pouco eles estão dentro de uma prisão, presos, né? Por causa da palavra de Deus, né? Por causa de expulsar um demônio de uma jovem, e ali eles, mesmo assim, eles entendem que aquela era a vontade de Deus e não murmuram, eles adoram e oram a Deus, né? E quando eles estão adorando a Deus, Deus intervém e mostram qual era verdadeiramente o seu plano, né? Então eles tiveram que abrir mão, Paulo teve que abrir mão da sua vontade, do seu plano, do seu projeto, que era bom, né? Eu vou levar o evangelho adiante, eu vou pregar o evangelho a essas almas, elas precisam ouvir de Cristo. E ele abre mão então desse desejo dele para ouvir o desejo de Deus, e o desejo de Deus, a vontade de Deus, ainda assim levaria Paulo e Silas a chicoteadas, a sofrerem, a serem machucados, a serem humilhados, a serem presos, mas mesmo assim eles entenderam que aquela era a vontade de Deus e que Deus merecia ser glorificado
naquela situação. Que coisa tremenda, né? Que coisa linda. Então, vamos adorar a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. 212 da harpa. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para pelejar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto,
eterna glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus, aleluia. Bênção de Deus. Irmão Isaac vai estar também agora se unindo a nós, irmão Isaac, né? Trazendo também, né, algo de Deus, né? Nessa conversa que nós estamos tendo, né? Esse estudo, essa palavra que nós estamos meditando juntamente, né? Sobre as tuas palavras lançarei as redes. Então, o Isaac toma assento conosco, com uma das irmãs que aqui primeiro fugir. A Esther te ganhou, irmã Gabriel. Fugiu primeiro. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Isaac. O Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos. Deus abençoe. Estava vendo aqui, irmão Isaac, irmã Gabriel, né, não sei aonde parou aqui o chat, irmã Gabriel. Se parou, tem, depois do irmão Giovanni teve a irmã Evelyn, Isso. né, da área Gravataí, depois o irmão Ezequiel Pacheco e a irmã Rosângela de Fátima dos Santos Machado, Paz, Oração e União Santiago, né, e o irmão Giovanni, ele comentou, irmão Isaac, aqui, e Jonas nos mostra o que acontece quando fazemos a nossa vontade. O irmão Juliano, também, já para nós terminarmos aqui, né, ele desejou uma boa noite. Glória a Deus, né? boa noite. Então, quem o irmão conhece, provavelmente. E a irmã Ana Carolina também, dando glória a Deus, né? Então, Glória a Deus, meu irmão Juliano, Deus abençoe, né? Toda a família ali. E nosso amigo aí, Saul, né? Não sei se ele comentou aqui. Mas ótima noite a todos vocês, né? São grandes amigos meus aí, né? glória a Deus Deus. tem colocado o nosso Deus, caminho aí para somarmos, né? Em vários sentidos. Deus abençoe vocês grandemente. É um prazer estar aqui com todos vocês. glória a Deus, Deus abençoe, né? Irmão, então, Giovanni, né, falou ali sobre Jonas, né? E coisa terrível é nós fazermos a nossa vontade, né? Jonas, ele tentou fazer a vontade dele e se deu mal, né? Se quebrou Jonas, né, irmão Isaac? Quantas vezes, né, eu faço agora a mesma pergunta para o irmão, né? O senhor está mais ou menos, o senhor comentou, uns 2 anos na frente da juventude, né? E quantas pessoas a gente vê com projeto de Deus, com chamado de Deus, que eles, né, infelizmente não estão mais conosco, porque não conseguiram ouvir o não de Deus ou a ordenança de Deus, né? Tem a ordenança que Deus nos diz faça e nós não queremos fazer, e tem a ordenança que Deus diz não faça e nós queremos fazer, né? Coisa terrível é o ser humano, né? Somente Deus mesmo para ter misericórdia de nós, né? Diz, olha, isso aqui tu pode fazer, isso aqui tu deve fazer, não, isso aqui eu não quero, mas isso aqui tu não pode, não, mas isso aqui eu quero, né? Desde o início, né? Desde lá do Jardim do Éden, né? Deus, tem todos aqui para vocês comerem, menos não toca nessa. Não, mas o diabo vai lá, né, na mente da Eva lá, não, mas aquela ali que é boa, olha ali, ó, como é bonita, como é vistosa, tu vai ter muito conhecimento, sabedoria, né, quando tu comer isso aí, vai ser que nem Deus. Então é essa que eu quero, então, né? Te troca o querer de Deus, o projeto de Deus pelo nosso. E o senhor, irmão Isaac, daí, refazendo a mesma pergunta que eu fiz para nossas irmãs, né, já ouviu um não de Deus, né, algo que nosso coração está desejoso fazer. Na Deus verdade, diz, eu cresci ouvindo não. não, né? Na verdade, eu venho desde pequenininho ouvindo não. Começa dentro da casa, né? O pai e a mãe falando que não, né? Mas na verdade é Deus. É Deus ensinando aquela criança, né? Então a família, ela é o primeiro lugar onde Deus vai dizendo não, é dentro da casa da gente. já vai se acostumando já. Aí depois, né, quando a pessoa ela se inclina para Deus, quando ela quer ter experiências com Deus, ela começa, né, de diversas maneiras ter algumas experiências, né, irmão? Ele tem sonhos, tem revelações, né? Por exemplo, da minha parte, Deus me dá bastante sonhos, né? Tem pessoas que Deus usa, né, para falar para outras pessoas aquilo que Ele deseja, né? Então, na minha parte, eu tenho
alguns sonhos, né, que Deus me dá, né? Mas também Deus usa pessoas para nos orientar, né? Glória a Então, Deus. mas Deus ele fala muitos nãos, né, para adolescentes, jovens, né, pessoas idosas, né, de diversas idades, para que aquela pessoa entenda que o querer dela não é o querer de Deus, né? Muitos são os projetos do homem, mas a resposta certa, o projeto certo vem somente, unicamente de Deus. É verdade, né? E coisa dolorosa, né? Vamos falar a verdade. É doloroso a gente ouvir um não de Deus, né? A gente fica chateado em ouvir um não de Deus, né? Ah, tava tanto querendo fazer isso. Ou, né, a gente não querer fazer alguma coisa, diz, olha, tu vai lá e te humilha, né? Tu errou, pede perdão, vai pro teu irmão, pede perdão pra tua irmã, tá? Palavra, o jeito que tu falou, enfim, algo, né? E a gente, não vou pedir, porque ele também não tá certo, né? A gente fica ali lutando contra algo que Deus tá querendo que a gente faça, ou algo que Deus está nos dizendo não, a gente fica chateado. É ruim ouvir um não de Deus na hora, né? A Bíblia diz que a repreensão de Deus, ela até pode parecer de motivo de tristeza na hora, mas depois ela vai produzir um gozo, né? Ah, valeu a pena eu ter ouvido o não de Deus, valeu a pena não ter feito aquilo que eu queria fazer, né? A gente vê os negócios, né? No banco, o mercado financeiro, a pessoa bolsa de valores, investe numa empresa, investe na outra, né? Ele investiu numa empresa e aquela empresa foi à falência. Ele, se não tivesse investido. E agora, ou ela não investe, mas não vou investir aqui nessa empresa, vou deixar segurar meu dinheiro aqui. E aquela empresa vai lá nas alturas das ações dela, se eu tivesse investido. E ela fica aquela tristeza, né? Tinha para investir, não investi. Agora imagina, irmão Isaac, irmão Gabriel, a gente tem um Deus que ele já te diz, se tu investir no que eu estou te dizendo, né, tu vai ter lucro, tu vai receber uma bênção sem medida, né? E se tu não ouvir, se tu fazer a tua vontade, vai acontecer isso, né? Porque ninguém pega Deus de surpresa, né? Deus já sabe, Deus já tem um plano, um projeto estabelecido, se tu seguir a minha vontade, vai acontecer isso. Se tu não seguir, vai acontecer isso, né? E aí a gente tem, nós não temos o dinheiro físico, mas nós temos a nossa vida, né, para depositar, a nossa decisão para tomar, e nós investimos errado. Deus diz, investe aqui comigo, e a gente vai e investe na nossa vontade. E sempre que a gente investe na nossa vontade, é ladeira abaixo, né? É sofrimento, é dor, né? Infelizmente conheci pessoas que casaram nessa situação, né? Deus não estando junto, Deus não aprovando o casamento, mas na influência dos pais, dos amigos, enfim, da vontade, da natureza, do sentimento do coração, entraram no relacionamento, se frustraram, se machucaram, né, porque não ouviram Deus. E ao contrário também é verdadeiro, né? A gente ouve, né, pessoas que ouviram o sim de Deus, né, e aí casou com a pessoa de Deus, você exerceu o ministério que Deus queria, e é abençoado, né, está fazendo a obra de Deus, avançando. Então, escute o que Deus tem para você, escute a ordem do Mestre. Não tampe os seus ouvidos para a voz de Jesus. Né? Tem muito isso, irmã Gabriel, também. Deus está falando conosco e aqui, né? Não estou ouvindo. Não, isso aqui não foi para mim, foi para o Isaac. Porque muitas vezes o irmão Isaac falou que Deus lhe fala com o Senhor muito em sonho, né? Só que tem pessoas que eles acham que para Deus falar com eles, Deus tem que ser de forma específica. Deus usa o sonho, mas o Senhor, com certeza, Deus usa outras maneiras também de falar com o Senhor, né? Não é algo único, né? Daquela maneira que Deus vai falar. Uma das maneiras, né? Isso. Deus usa os sonhos, tem a palavra, tem algumas profecias, algumas revelações. Exato, e a pessoa acha que não, para Deus falar comigo tem que descer um anjo de luz, né? E dizer, meu servo, né? Eis que falo eu contigo, né? E às vezes Deus está falando a palavra, uma mensagem, não, mas isso aqui não é para mim, é para Gabriel, não, isso aqui é para o Isaac. Deus está alertando, dando sonhos. Isso aí é da minha cabeça. Uma vez eu tive aqui perto da igreja, num lugar,
à procura de um emprego, e aí a pessoa olhou minha carteira ali, viu, carteira de trabalho, e disse para mim assim, eu não vou te contratar, mas eu vou te aconselhar, cara, abre um negócio para ti. Então, Deus usando alguém que, né, que nem da igreja às vezes, né, às vezes é uma pessoa que não tem essa proximidade na palavra que eu tenho, que cresci, às vezes, num lar evangélico, uma pessoa aleatória ainda, né, que vive uma vida acostumada naquilo que aprendeu, né, na família, né, sem ir na igreja, alguma coisa do tipo, que está ali, né, tá ali fazendo a função dela, e Deus usa aquela pessoa para falar com a gente, né? Deus usa um vizinho para falar com a gente, né? Tem diversas situações que Deus vai direcionando o seu filho, né? O seu servo, e com certeza é a oportunidade, né, da oscilação. Por que tem essa briga, né, essa birra? Por exemplo, que nem o senhor falou sobre casamento, né? Quando tem a frustração, quando Deus não está aprovando, né? Isso tu vai vendo no percurso, tu vai acompanhando aquela situação e tu vai vendo se está aprovando, se não está aprovando, né? Mas daí casa naquela situação, né? Aquela insubmissão, porque o casamento nada mais é do que se abster daquilo que gosta para o outro ser feliz, né? Então, não tem como ser feliz ambos querendo, né, ser egoístas, vamos dizer assim, querendo que o outro lhe dê a felicidade, sendo que ele tem que se dispor da sua, primeiramente, abrindo mão da sua própria felicidade para que o outro seja feliz. Então, aí tem a questão da relação das oportunidades, né? A oscilação de alguém, tipo, quando tem a hora certa, o lugar certo, mas na hora a pessoa não está ali. Ela está em outro lugar que Deus nem gostaria que ela estivesse. Era para estar lá na igreja, ela não está lá num baile funk, né? Era para estar lá orando, tá lá fazendo uma fofoca, né? Então, aí a oscilação de alguém, ela interfere naquilo que de fato Deus gostaria de fazer, gostaria de trabalhar em favor daquela pessoa, daquela empresa, né? Só que daí são as oscilações, os medos, né, que existem dentro das pessoas e as suas manias. Cada um tem uma mania, né? Cada um tem um vício, aquilo que a gente falava, né, sobre como que é tão difícil a gente abrir mão disso aqui para isso aqui, só que aí a gente está agarrado nisso aqui e aí deixa de ter isso aqui, né? Porque aqui está o projeto, mas aí o cara quer o alternativo, o jovem quer o alternativo, né? E assim ele vai se frustrando, e quanto mais se frustra, a pessoa entra em calamidade psicológica, emocional, né? E o que nós queremos hoje aqui à noite, né, conversar com vocês que estão aí nos assistindo, é que a gente tenha uma firmeza nas nossas práticas, né? Então não é qualquer ventinho que vai vir e vai derrubar a gente. Não é qualquer tempestade que vai vir e vai afundar o barco, né? Mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha o vento, nós temos que estar crendo que nós vamos vencer. É impossível para nós vencer a tempestade, o vento, só que para Jesus é possível. É mesmo? Imagina, estava Pedro lá, o pessoal todo no barquinho ali, e começou aquela tempestade, aquela situação complicada ali que eles estavam passando. Daqui a pouco vem vindo lá longe, lá no mar, vem vindo um ser lá, caminhando. O pessoal se apavorou, um fantasma. Mas daí vem chegando perto, daqui a pouco é Jesus. Não, eu não sou um fantasma, eu sou Jesus. É eu, vocês não estão me conhecendo. Aí o Pedro disse assim, não, mas se é o Senhor, então me permita que eu caminhe também sobre as águas, assim como o Senhor está caminhando. E aí Jesus, não, pode vir, tá tranquilo, tá tudo certo. Aí Pedro botou o pezinho assim sobre o oceano e começou a caminhar. Quem sabe deu uns 3 passinhos, irmão. E aí ele olhou, mas eu nunca fiz isso aqui, tô em cima da água caminhando. Como pode isso, né? E aí começou a se apavorar. Eu acredito que assim, quando ele colocou o pé na água, ele se impressionou, que ele realmente estava caminhando sobre a água. A Bíblia diz que ele começou, mas daqui a pouco ele começou a temer. Aí eu acredito, irmão, quando ele temeu, foi o momento que ele tirou o olho de Jesus. Quando ele desviou o olhar de Jesus e ele olhou assim para os seus pés, olha aqui, eu estou caminhando na água e o oceano fundo, eu estou aqui em cima da água, imagina?
E daqui a pouco ele desviou o olhar de Jesus. E aí ele começou a sentir medo, que nem todo mundo sente. Eu sinto medo, você que está em casa, acredito que você já sentiu muito, muito medo. Né? Tem vários tipos de medo, né, irmão William? Casamento é um medo, muitos medos, muitas inseguranças, muitas incertezas. É trabalho, profissão que vai escolher, profissão, se vai dar certo, se né? não é. Então, e aí a gente vê que daí Pedro estava ali, caminhando, daqui a pouco ele estagnou, ele ficou com medo. Ele viu uma coisa que ele nunca tinha visto antes, e aí daqui a pouco ele começa a afundar. E aí ele disse, olha Jesus, eu estou afundando, misericórdia, me socorre, me ajuda. Né? Aí Jesus olhou para homem de pequena fé, por que duvidastes? Então eu, ser humano, eu sou falho, assim como muitas pessoas são falhas. Praticamente não tem alguém que seja perfeito, não existe. Né? Então a gente vê que a nossa dificuldade, a nossa falha, ela é um impedidor de algo maior acontecer, de algo mais concreto surgir. Porque aí a gente se limita naquilo que é exponencial, não tem como limitar alguma coisa com relação a Deus, porque Deus ele é o criador de todas as coisas. Se a gente for olhar para o oceano, né, irmão? A gente está lá no meio do oceano, aí olha para um lado e para o outro, não vê nada, só o oceano. Então Deus é a mesma coisa. Tu olha para um lado e para o outro e tu não consegue imaginar alguma coisa que comprima Deus. Pois Deus é maior do que o oceano, porque ele criou o oceano. Em 6 dias foi criado todas as coisas, no 7º Deus descansou. E aí Pedro, olhando todo aquele oceano, aquela situação, e ele olhou para o mar, que é limitado, tem fim. Ele tem muita água, mas ele tem um limite. Deus não tem limite. Então, quando ele desviou o seu olhar de Cristo, ele olhou para aquilo que era um fator limitado e deixou de olhar para aquele que era ilimitado, que tinha o poder de caminhar sobre o mar. Glória. Então, vamos, nesta noite, olhar para Jesus, que ele tem sim o poder para tirar do teu coração o medo que tu sente, a insegurança que tu sente, né? A insegurança que está dentro do coração de um rapaz, assim como eu, assim como você. Mas eu tenho certeza que a partir do momento em que você abrir mão de todas as inseguranças, Cristo ele consegue trazer para você uma coisa que você não tinha antes, né? Que é a convicção e a coragem que Pedro teve de sair de dentro do barco e caminhar sobre as águas. Né? Claro que ele desviou o olhar, ele afundou um pouco, mas Jesus estendeu as mãos e arrancou ele, tirou ele do precipício, tirou ele de morrer afogado. Assim como eu e você. Se eu estou aqui, irmão, se você está aqui, se vocês que estão aí do outro lado estão nos assistindo, estão aí bem, estão com a sua família assistindo, saiba que você teve a ajuda de Deus. Você não chegou até aí sozinho. Tem um filho, tem uma esposa, tem alguém que te ama, que está aí contigo, que está te ajudando, que é muitas vezes aquele que te estende a mão no momento que tu está agoniado. Então, não despreze ninguém. Né? Confie em Deus, não limite o poder de Deus, seja muito feliz. Amém? Glória a Deus. Eu estava pensando justamente nessa passagem também, e o Senhor falou algo, né, marcante, né, que desviou o olhar de Deus. Né? Quantas vezes a gente desvia o nosso olhar de Deus? Né? A gente começa a olhar para o mundo. Asaf, ele diz, olha, quando eu olhei para o caminho dos ímpios, os meus pés quase se resbalaram, né? Quase me fui junto, né, irmã Gabriela? Quase olhei, a irmã estava falando sobre isso, né, com a situação de, tu tá naquela luta, em alguma situação que tu mais vê pessoas dizendo, não tem nada, aqui, eu tô fazendo isso aqui também e tá tudo bem, né, eu tô assim, ali tá cantando, tá daquela maneira e tu tá naquela luta, e é onde que vai estar as pessoas naquela forma ali, né, para te dizer, o mundo vai estar se cercando para te desviar os teus olhos de Cristo, da verdade, da palavra de Deus, e te levar para longe de Deus, né, dizer não ao que Deus está te pedindo e
sim para a tua vontade, né? Desviar os olhares de Deus. Que coisa, meus irmãos, que coisa. O mundo, ele nos seduz, a nossa carne nos seduz, a nossa vontade nos seduz, né? E o diabo, ele sabe o que você gosta. O diabo sabe exatamente o que você gosta de ouvir. Ele sabe exatamente o que te alegra a tua carne, né? E ele sabe exatamente o que tu não gosta. Então ele vai te apresentar tudo o que tu gosta, né? Eu tô aqui inclinado, irmão Isaac, aqui pro futebol. Ele vai colocar pessoas ali na tua volta ali. Não, aqui a minha igreja também tem um timezinho de futebol aqui, a gente joga, aqui não tem nada a ver. Depois a gente tá lá, né, junto lá, pregando, cantando, se alegrando. E aí teu coração vai começar a se inclinar para aquilo, né? E Deus dizendo, não vai. E aí tu dizendo, mas tu já chegou um momento que teu coração tá tão cheio daquilo ali que tu não consegue mais ouvir a voz de Deus do outro lado dizendo não, né? Fica. E aí tu se entrega por aquele sentimento, né? Ou o medo, o irmão Isaac falou, né? Quantas vezes a gente tem medo, irmã Gabriela? Irmã Gabriela, eu me lembro quando a senhora assumiu a regência, a senhora estava apavorada. Né? Mas foi, agora, sendo sincero, diante de Deus e dos nossos irmãos que estão conosco, foi bom espiritualmente, né? Foi bom, porque eu sei que tem seus problemas, né? Tá na frente de trabalho, tem seus problemas. Foi bom para a sua vida espiritual aceitar o desafio de assumir a regência, sim ou não? Com certeza. Pude me aproximar mais de Deus, né? Se dedicar para saber o que era a vontade de Deus para aquilo que eu estava fazendo ali na obra dele e assim, consequentemente, né, estar mais próximo dele para saber das coisas que ele queria também para minha vida. Glória a comunhão, a Deus. né, com Deus cresceu. Mas no início teve aquela resistência, aquele resistência. medo ali de assumir, né? Então é exatamente isso, irmão Isaac, que o senhor estava falando, né? A gente tem medo muitas vezes do que Deus tem para nós, né? Deus tinha ali, Pedro, tu vai viver algo que ninguém viveu, nunca viveu, né? Tu vai ver algo que um humano algum conseguiu fazer, que é andar sobre as águas. E ele até andou sobre as águas. Mas daí ele olhou um medo, mas esse vento é muito forte, mas essas águas estão muito agitadas, né? Mas não tá um breu, não estou conseguindo enxergar muito para frente, né? E aí a dúvida, o medo, começou a olhar para a sua limitação e esqueceu de olhar para Jesus, conforme o irmão Isaac estava falando, né? Sabe que eu gosto muito dessa palavra aqui, ó, Hebreus capítulo 11, primeiro versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né, que não se podem vir. Então, como é lançar o pão sobre as águas, né? Como é um machado flutuar na água? Então, Jesus, ele estava meramente caminhando sobre as águas, como se fosse uma coisa normal, porque para ele é normal caminhar sobre as águas. Para ele é normal um machado flutuar. Para Jesus é normal largar né, a Bíblia fala aqui, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de alguns dias você vai achar. Depois de muitos dias. Para Deus, para mim é impossível largar o pão na água, porque ali na frente o peixe vai comer. Ele vai esfarelar e vai sumir. Eu vou largar o machado na água, ele vai descer para o fundo, porque não tem como comparar os pesos. Então, Jesus caminhando sobre as águas, bem tranquilo. Então, aí eu vejo Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas assim, ó, que não se podem imaginar. Porque a fé move montanhas, irmão William. A fé, ela faz coisas que a ciência não pode explicar. O fato de a vida gerar, né, de um bebê, ele se desenvolver, ele nascer, é algo que a ciência ela sabe partes do processo. Mas como o processo, em sua totalidade, é um milagre. É a fé, é o firme fundamento. É a fé que faz os pés ficar sobre a água e se tornar um solo duro, algo concreto, algo firme. É a fé.
Nunca, jamais um homem conseguirá imaginar o que é a fé com o seu olho humano normal de uma pessoa que quer compreender tudo conforme a natureza pode lhe oferecer, porque nós estamos falando de um Deus que excede a natureza, excede a física. Se eu pegar a Bíblia e largar, ela vai cair no chão. Se eu pegar uma pedra e largar, ela vai cair no chão. Nós estamos falando de um Deus que ele pode fazer uma pedra flutuar. Né? Então, a fé. A Bíblia diz que a fé tem poder para fazer montes se moverem de um lado e para o outro. Que se uma pessoa orar, irmão William, qualquer pessoa orar, ela entender que existe um Deus e pedir para esse Deus alguma coisa, né, com relação à sua vida, às suas emoções, Deus ele vai escutar. A Bíblia diz, irmã Gabriele, que de fato todas as pessoas elas têm uma oportunidade. Todos os seres humanos estão com a mesma chance que eu estou tendo nesse momento de aceitar a sua revelação. Revelação essa de vida eterna, entendendo que todas as coisas são passageiras. Todas as coisas irão passar. A beleza da juventude, o dinheiro que se pode adquirir, todas as coisas elas vão sumir um dia. Porque somente uma verdade existe, e uma verdade que não se pode negar, que a fé ela é um fator inexplicável desde as antiguidades dos séculos passados pelos principais filósofos, sociólogos da época, né? Que nem a frase muito conhecida, né? Sócrates, só sei que nada sei. Ele só sabe que nada, não tem como saber tudo, não existe. Uma mente humana dentro de um oceano, de uma infinidade de coisas que não se pode entender. Porque para o homem, a Bíblia diz, basta entender aquilo que já está explicado. Já está aqui na Bíblia o manual, o passo a passo de uma criança, de um jovem, de um ancião, de uma família. É só, irmão William, entender que se você tiver com uma mentalidadezinha medíocre de um ser humano limitado, tentar entender o que é o milagre, o que é fé, o que é eu imaginar uma coisa que não existe. Eu imagino na minha mente que eu quero ser salvo, mas aí na tua mente tá orando porque tu quer ser salvo, mas aí tu vai olhar o teu ser, a tua vida, tu vai ver que tu é um miserável. Tu vai ver que tu não passa de um pecador, tu não passa de um limitado, tu não passa de um caquinho, um grãozinho de areia, não é nem um grãozinho de areia, não é nada. E aí tem gente, irmão William, que acha que é tudo. E aí o que acontece? Quando ele começa a pensar assim, ele comete o mesmo erro de Lúcifer, que ele foi expulso, né, por causa disso, que ele começou a achar que ele era alguma coisa. Eu tenho um poder mesmo, vou enganar os anjos aqui, vou entrar em batalha, vou ganhar de Deus e vou dominar tudo e vou expulsar Deus daqui. Então foi o que ele pensou. E aí ele foi lançado de lá. Caiu, a Bíblia fala, como um raio de luz, ele saiu de lá. Ele foi lançado do céu como um raio de luz. E hoje, nesse exato momento, tem pessoas que pensam que o poder, aquilo que elas adquiriram, a fama que elas adquiriram, as tornaram alguma coisa. Só que a gente sabe que o fim é melhor do que o começo. A fama é coisa boa para o ser humano se inchar, virar um balão, um sapo. Mas a gente sabe que, mal administrado, a fama leva ao abismo, à eternidade sem Deus. Mas, bem sucedido, entendendo que a fama, a glória, o poder e tal, é tudo para Deus, porque todas as coisas foram feitas por Ele. Não deixe o teu coração inflamar ao ponto de você inchar como um balão e aí no final explode. E não tem nada dentro. Mas cresça na graça, no entendimento, na coragem, na dedicação do Evangelho, para que você adquira algo que poucos vão adquirir.
adquirir a vida eterna, adquirir um prazer que não vai ser momentâneo, vai ser eterno. Nós vamos estar um dia com Jesus, morando eternamente. Então, faça o que tem que ser feito. Cuide daquilo que tem que cuidar, da família, do trabalho, mas entenda que um dia vai chegar o fim de todas as coisas. E teremos que esclarecer para ele, irmão William, tudo aquilo que a gente levou daqui da terra. E o que a gente pode levar dessa terra são almas para Deus. Aleluia. Mais nada. As tuas roupas, os carros, as mansões, nada disso. Mas almas para o reino de Deus nós podemos levar. Quando nós sair daqui, a gente pode apresentar a Deus, eu lutei, eu batalhei, eu consegui. Né? Então aqui as almas que o Senhor me deixou estão aqui, ó. Eu consegui fazer conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Né? Então, a irmã Gabriela atualiza para nós o chat neste momento. E é isso aqui, meus irmãos, é ouvir a voz de Deus. Estamos nessa noite sobre essa programação, sobre o tema, sobre as tuas palavras, lançarei as redes. Né? Para nós lançarmos as redes, nós precisamos primeiramente ouvir a voz de Deus. Né? Segundo, nós precisamos obedecer esta voz de Deus. Né? E o irmão Isaac estava aqui nos falando, explanando sobre, né, a necessidade então da fé para que nós possamos vencer o medo, vencer a incerteza, a dúvida, né? E saber que o projeto que Deus tem para nós, né, é muito maior, muito mais numeroso, muito mais glorioso, mais gratificante do que o nosso projeto. Né? Eu acho que era o pastor James que esses tempos estava pregando na sede sobre justamente essa passagem, né? De Pedro colocou o pé, mas primeiro ele colocou o pé e depois Deus colocou o firmamento, né? E é isso que Deus espera de nós, né? A irmã Gabriela está dizendo quando ela sumiu, eu não me sentia, né? Medo, temor, não estou digno, mas aquilo ali no final produz frutos bons, né? Se, irmão Isaac, se o senhor não obedecesse o chamado que Deus tem para a sua vida, né, o que Deus te colocou, com certeza você iria sofrendo, né, consequências, né, patinando espiritualmente. Se eu não ouvisse, né, quando eu estava lá bem faceiro no meu cantinho lá na Timbaúva, né, quentinho, né. Quanto prejuízo, irmão William, quanto prejuízo eu teria para contar, lastimável, se eu não estivesse buscando a Deus. E a gente vê quando a gente se aceita o que Deus tem para nós, aceita a voz de Deus, né? Lançamos a nossa rede, digo, olha Deus, eu estou exausto, eu estou um bagaço, eu estou, né, sem força nenhuma, mas sobre a tua palavra eu vou. Deus, eu não tenho fé para chegar até ti, tem um mar na frente, mas sobre a tua palavra eu vou dar esses passos. Né? Pedro afundou, que o irmão disse, né? Pedro afundou. Mas ele deu o passo, e Deus ele espera que nós damos o passo, mesmo afundando. E é normal, irmão Isaac, que na nossa caminhada a gente oscile. Bem normal. A nossa fé está lá em cima. Outro dia lá parece que morreu a nossa fé. A gente é carne, né? A Bíblia, Jesus mesmo falou, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, só que aí que está o detalhe, irmã Gabriele. Quando nós dizemos sim para o projeto de Deus, quando a gente ouve a voz de Deus, dizendo, Deus, eu vou. Naqueles dias que a gente está sem fé, sem força, é onde Jesus sustenta, foi onde Jesus sustentou Pedro, né? Pedro ele fez, olha, sobre a tua palavra, então me manda, primeiro Pedro disse, então me manda e entro contigo, se tu és Jesus, tu me manda, então. Aí Deus disse, então vem, aí Pedro foi, não foi Pedro dele ir fazer, mas ele disse, não, Deus, então primeiro tu me disse que é para mim, e aí eu vou. E Deus foi. É isso que Deus quer de nós. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus tem para a tua vida. E lança as redes. Né? Tira a preocupação, tira a tua vontade de cena. E é difícil a gente tirar a nossa vontade de cena e ouvir o que Deus tem para nós. Amém, irmã Gabriela? Vamos fazer a leitura, então, dos nossos irmãos participantes. Irmã Ana Carolina, glória a Deus. A irmã Esther, que está conosco. Irmão Paulo Jair, glória a Deus. Iremar Costa da Silva, Paz, Oração União, Eldorado do Sul. Irmã Luciana Prado, Paz, Oração União. Irmã Graziele Castilhos, glória a Deus. Irmã Janine Stork, glória a Deus.
Irmão Saul Borba, boa noite. Irmão Isaac, Glória a Deus, boa noite, Mari meu querido amigo, Vieira. irmão Saul. paz do Senhor. Irmã Nersai comenta, o mundo é ilusão. Irmã Leodete Halpe, glória a Deus. Irmã Ruth Moraes, glória a Deus. Irmão Ezequiel comenta, boa essa palavra. Sabe, irmão William, que eu tava um pouco antes de ir ali pro culto, tava comentando com o Saul uma situação que, quanto prejuízo, né? A gente tem por não querer viver a fé, né? Porque, tipo, a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é inútil. Não tem para que ter fé se não tem a prática da fé, o exercício da fé. E aí eu comentava com Saul, né? Grande amigo meu, é o que corta meu cabelo, é um baita profissional. E aí eu daí eu comentava com ele sobre isso, né? Sobre o prejuízo de não querer muitas vezes a vontade de Deus. E aí eu contei alguns testemunhos, né, daquilo que Deus fez por mim, pela minha família, e uma delas é a própria Esther aqui. Que eu acho que era uns 11 anos de idade que eu tinha, quando ela engoliu moeda. Ela se engasgou com uma moeda. Ela falou que ela sempre tinha dinheiro numa consagração nossa, que eu tava aí. Tem um Ela chegava a cofrinho. engolir. É cofrinho. E daí eu comentei com ele, e a situação foi que a gente estava no mercado do meu pai, né? A gente era pequeno. Aí meu pai estava com um problema de coluna na época. E a minha mãe estava descansando, parece que não me falha a memória, estava dormindo. E eu estava ali, né? Tava ali no mercado, atendendo e tudo mais. E daqui a pouco a Esther, pequenininha, acho que tinha uns 5 anos. Uns 5 anos, acho. Ela devia de ter. E ela engoliu, ela tinha umas moedinhas de 5 centavos assim na mão, e eu olhei assim, ela abriu a mãozinha e me mostrou. E daqui a pouco ela do nada assim pegou e não deu nem tempo de segurar, né? A mão da criaturinha. E daí ela engoliu aquelas moedas, botou na boca, né? Tipo, ela fez assim, sabe? Com a mão. E aí eu acho que eram umas 5 moedas que ela tinha na mão, e ela só cuspiu 4. E aí ela olhou assim, arregalou os olhão assim pra mim. E trancou a moeda. E aí a moeda ficou trancada. E daí, naquela época eu orava 1 hora por dia. Todos os dias eu orava 1 hora por dia. E aí ela saiu correndo, gritando pro lado da mãe. A mãe tava lá nos fundos, assim, descansando. E ela gritando, assim, engasgada. Daqui a pouco a mãe veio correndo, assim, ao encontro. E eu disse, olha, ela engoliu a moeda. Ó, tá com a moeda trancada. Foi o que eu falei só. E aí a mãe já abraçou ali, começou a, né, dava nas costas dela. E aí meu pai nisso estava lá em cima também descansando, foi descer da escada e caiu e veio picando a coluna doída na escada e bateu na caixa e deu aquela confusão. E aquela gritaria, e aquele desespero, e eu olhando aquela situação. O mercado com a grade trancada ali, né? E aí eu olhei, observei aquela situação e a Esther começou a ficar vermelha, de vermelho foi para ficando meio roxa, sem respiração. Não dava mais tempo de ir no hospital. Não tinha como dar tempo de levar no postinho para tirar a moeda. Não tinha mais o que fazer. Isso foi muito rápido. Acho que uns 4 minutos assim deu todo esse desespero. E a Esther ali, né, arrochando, e a mãe batendo nas costas dela. E eu achei que vai machucar a Esther, andando com força, assim, o desespero da mãe. E o pai, assim, olhando, e o desespero, né? É normal, o desespero. E eu olhando, assim, daqui a pouco quando eu vi que não tinha mais realmente o que fazer, eu dobrei meu joelho e eu botei minha mão direita na cabeça, essa aqui, a esquerda, eu ergui para o céu e disse, Senhor, envia o teu anjo aqui, Senhor, envia para que ele tire essa moeda da garganta da Esther. Tem misericórdia. No mesmo momento que eu orei, a moeda ela caiu. Glória a Deus. A fé. Aí se eu não estou orando, irmão William, se eu não me lembro de pedir para Deus permitiu aquela prova para ver se a gente ia depositar a nossa fé nele ou se ia tentar correr para o hospital ou chegar lá. Não, infelizmente não tem mais o que fazer, mãe. Tua filha veio óbito. Imagina se eu não usasse a fé naquele momento, a permissão de Deus em fazer com que aquela moeda ficasse trancada ali para ver se, vou ver se o Isaac vai orar.
eu vou permitir. Ele, talvez Deus até não, né? Talvez a moeda sairia, mas daí para provar a nossa fé. Ou para nos testar, né? Para ver se realmente nós vamos acreditar nele ou se nós vamos tentar reagir com o nosso impulso. Vamos tentar fazer as coisas do nosso jeito, né? É normal a pessoa correr ao hospital e fazer uma cirurgia, mas naquela situação não tinha o que fazer, que ela já estava morrendo já sem respiração. E a gente vê que quando a gente usa a nossa fé, de fato Deus ele responde, e muitas vezes, irmão William, é na hora. Muitas vezes é na hora, não é 5 minutos depois, não, é na hora exata do momento que a pessoa confia e deposita, aquilo ali acontece. É o firme fundamento das coisas que não se esperam. Eu não esperava que isso acontecesse, mas como eu confiei em Deus, aconteceu o milagre. Glória O milagre a Deus. aconteceu. Aleluia. Isso é o poder de Deus, isso não é uma força humana. O Isaac orou. Não é o Isaac orou. É porque Deus existe. Ele é verdadeiro. Ele está entre nós. Ele quer fazer, ele quer operar. Só que tem uma mediocridade muito grande dos seres humanos em acreditarem que eles são os pá, né? Que nem usam por aí no mundo os pá. Né? São conheço, alguma né? coisa, né? Então, Tá muito ninguém- malandro, não conheço. ninguém é o bambambam, vamos dizer assim. Então, todos nós somos totalmente dependentes de Deus até para respirar. Nada acontece se Deus não permitir. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus, é verdade, né? Deus, ele trabalha por meio da nossa fé, né? A gente precisa crer, né, que ele existe, que ele é galardoador daqueles que clamam, que buscam e que o amam, né? E esta fé que Pedro teve, como Isaac teve, né, é o que Deus nos convida, né, a termos, a vivermos, né? A vida do crente ela é constantemente, né, alimentada pela fé. E nos momentos dessa caminhada que nós aceitamos a Jesus, que nós dizemos sim para o que Deus quer para a nossa vida, né? Então, tem dias que essa fé está erguida lá em cima e tem dias que ela está lá embaixo, né, devido às situações. E nesses momentos, irmão Isaac, Deus te pega no colo e anda contigo, né? Ele te carrega, ele te ajuda, o Espírito Santo te ajuda a enfrentarmos. Mas, e eu estava, meus irmãos, irmão Isaac, irmã Gabriele, meus irmãos que estão conosco, né, meditando sobre essa passagem, sobre este tema, né, e tentando entender, né, como é difícil. A gente sabe, né, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, ela é agradável. A gente sabe que se eu abrir mão da minha vontade agora, que eu quero, por algo que Deus quer para mim, eu vou ter lucro, né? Eu vou ser recompensado. A gente cresceu, aqueles que cresceram dentro da igreja, cresceram ouvindo isso, né? A minha infância foi dentro da igreja e posteriormente, né, acabei me afastando, mas a gente cresceu ouvindo isso. A gente está careca, vamos, né, o ditado, né, de saber que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que se eu andar pelo caminho da carne, é caminho de morte, né? Mas se eu andar pelo Espírito, é caminho de vida. Né? A gente sabe disso. E por que a gente não consegue, irmão Gabriel, executar isso? Né? Por que é tão difícil, irmão Isaac, a gente abrir mão da nossa vontade para que a vontade de Deus ela seja feita? E ontem, o pastor Humberto, ele nos trouxe a resposta no culto de ensinamento da terça-feira, né? Estava acompanhando hoje pelo carro, o irmão Isaac estava presente no culto, né, irmão Isaac? Sim. E ele leu, e eu quero ler com vocês ali a carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2. Que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve isto, diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobristes que eram mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofreste
mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Senão virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, e se não te arrependeres. Glória a Deus. Eu estava até comentando com a irmã Jeane e com a irmã Gabriele na ida para o retiro, né, sobre aquela chama que a gente sente falta lá do início da conversão, né? Eu me lembro que eu vinha alguém perto de mim, conhecido, dentro do ônibus, e vinha, eu ficava maquinando alguma forma de eu abrir a parte do evangelho para poder dizer, olha, eu sou crente, né, eu aceitei Jesus, né, Jesus fez uma obra na minha vida, Jesus fez uma obra na minha família, né, eu queria falar de Jesus, né? E o amor do novo convertido é algo lindo de se ver, né? Algo extraordinário de se ver. Não tem ruim para estar no culto, para estar em vigília, em consagração, né? Mas parece que daí com o tempo a gente vai se acostumando, vai, né, amornando, e a gente vai perdendo esse primeiro amor. E aqui Deus está falando uma igreja que é uma igreja próspera espiritualmente na primeira vista, né? Uma igreja que trabalha, uma igreja que, como a palavra do nosso próprio pastor presidente, de doutrina, uma igreja, né, que olhou, não, peraí, tu diz que tu é Cristo, que tu segue a Cristo, diz que tu é cristão, mas tu não anda conforme a palavra. Então, né, se dizem, né, apóstolos e não são, se dizem profetas e não são, se dizem homens de Deus e não são, então afasta, né? Afastou os falsos crentes, né? Persevera, tem obras, se esforça. E aí Deus olha e diz, mas eu tenho contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. E uma coisa, Isaac, que eu tenho para minha vida, aprendi para minha vida, e uma coisa eu tento passar para os jovens, uma coisa é o altar. Uma coisa é estarmos aqui cumprindo nossa escala nessa rádio, né, na programação, né, sendo instrumentos de Deus. Outra coisa é o teu particular com Deus, né? A tua vida íntima com Deus, né? São coisas diferentes que precisa, a gente se envolve muitas vezes nas atividades que nós temos na igreja e nós devemos fazer o ir de Deus, né? Mas a gente precisa também se envolver na nossa intimidade com Deus. E aqui ele fala, tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor, aquela chama lá do início, estava tão acostumado, tantas atividades, né? Estavam correndo tanto, mas por dentro estavam secos, né? A sua intimidade com Deus estava por um fio, vamos dizer assim, né? Porque estavam com obras, tinham atividades, tinham isso, mas não tinham o seu primeiro amor. E aí o pastor trazia a resposta, então, irmão Gabriel, irmão Isaac, de por que é tão difícil nós fazermos aquilo que Deus está nos dizendo, lançarmos esta rede. Por que é tão difícil negar-se a nós mesmos, a nossa vontade? Depois que lá a minha esposa, ela disse que eu sou um pouco cabeça dura. Eu acho que cabeça dura é ela que teima comigo, mas tudo bem, né? Por que é tão difícil, né, a gente abrir mão quando bota uma coisa na cabeça, né? É tão difícil abrir mão. Eu sempre mexia com ela, digo, não, minha família é assim, né? Minha família é descendente de alemão, né? Então, alemão é teimoso, né? Então, não é que eu que sou teimoso, né? Aquela desculpa, né, que a gente geralmente eu falo, até já comentei, geralmente eu aprendo só depois que deu com a cabeça algumas vezes na quina para aprender. Então a gente dá essas desculpas, né, quando a gente não quer abrir mão da nossa vontade, do nosso pensamento, né? Não sou cabeça dura, né? Aqui minha descendência é assim, né? Minha família é assim, meu avô era assim, minha mãe é assim, meu pai era assim. A gente dá desculpa, né? E aí a gente quer dar essas desculpas para Deus também, né? E aí a gente é apegado a este mundo, a gente é apegado, né? Não, mas eu sou assim porque eu sofri isso, eu sou assim porque eu sofri aquilo. Eu não abro mão disso porque aconteceu isso comigo, eu não abro mão daquilo porque aconteceu aquilo comigo.
Não, eu sou assim porque foram assim comigo. Eu fui assim por causa da minha criação. Não, eu não aceito desaforo. Minha mãe me ensinou a não aceitar desaforo para ninguém, né? E a gente começa a criar as nossas desculpas, as nossas, né, proteção para não abrir mão do que nós, na verdade, estamos apegados. E o pastor nos trazia justamente isso, né? A gente não consegue, irmã Gabriele, aceitar, ouvir muitas vezes Deus, a palavra de Deus, a ordem de Deus para a nossa vida, e não conseguimos obedecê-la, abrir mão da nossa vontade e acatar a de Deus, porque nós estamos tão apegados a este mundo, nós estamos tão apegados a algumas coisas dessa terra, aos prazeres momentâneos que a nossa carne sente, né, a dopamina que o nosso cérebro ele recebe ali com alguma coisinha, com outra, que a gente não consegue abrir mão disso para Deus. E aí a gente vê, irmão Isaac, na verdade, quão pouco, ou quão quase nada, ou até mesmo nada, é o que nós amamos a Deus, né? A gente diz que ama a Deus, né? A gente, na verdade, muitas vezes estamos amando um cargo, estamos amando uma posição, estamos amando uma amizade, um ciclo de amizade ali que Deus está dizendo, abre mão dessa rodinha de amigos aí que você tem, né? Abre mão dessas companhias que você tem. Essas companhias vão te levar a se afastar da minha presença. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo, abre mão, jovem. Abre mão disso, moço. Né? Abre mão disso, moço. Essas pessoas que tu acha que são teus amigos, não, mas eles não são crentes, mas eu vou ganhar eles para Jesus. Eu vou falar, não, Deus está te dizendo. Né? Abre mão disso. Isso aí, tu está apegado a algo que Deus não quer que você se apegue. Você está ali, não está observando o laço que o diabo tem por trás dessa amizade aí. E dificilmente, né? Muitas vezes o jovem por si, né? Por ser jovem, ele acaba muitas vezes se deixando, né? Nem de uma forma, de uma forma muitas vezes incondicional, assim, que ele não percebe, ele vai, de uma forma inconsciente, ele vai se envolvendo. Então, a natureza normal dele é se deixar levar, mas quando ele tem o cuidado de alguém falando para ele assim, 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 né? Quando ele consegue obedecer um mais velho que está aconselhando um bom conselho, porque às vezes, irmão, ele dentro da casa se é aconselhado a fazer as coisas erradas. Exatamente, não, mas é exatamente uma pessoa isso. não crente, vamos dizer assim. Às vezes o jovem aceitou Jesus, mas a família não conhece muito a palavra. Mas muitas vezes, né, é exatamente isso, mas aqui muitas vezes Deus está dizendo não. Né, Deus está usando vidas, não. Deus está dando sonhos, não. Deus está falando, né, implantando sentimento lá no íntimo da alma da pessoa, não. Mas ela insiste, porque ela está apegada àquilo ali que ela ama, aquilo ali que ela gosta, né? E eu reforço essa colocação, né? Deus é para alguém essa mensagem, né? Abre mão desta amizade, abre mão desta amizade, que Deus não quer que você ande com essas pessoas, né? Porque há caminhos que não, mas é meu amigo há tanto tempo, cresceu comigo na escola, né? Desde criança eu conheço, né? Né? Não, abre mão. E quando é difícil a gente abrir mão daquilo que a gente é apegado, daquilo que a gente gosta. E a gente percebe que, na verdade, o nosso amor que nós dizemos professar por Deus, muitas vezes ele está pequeno, né? Muitas vezes ele está depois de uma amizade, depois de um relacionamento, né? Depois de um vício, depois de um prazer que a gente sente nessa terra. E aí se torna, irmã Gabriela, essa dificuldade de dizer sim para Cristo. Se torna essa dificuldade de nós dizer, não, Deus, eu vou abrir mão disso para que a tua vontade seja feita. Né? A renúncia é fazer o que Deus quer, sem entender o que Deus está fazendo, mas aceitando o que Deus está fazendo. Né? E essa é a nossa dificuldade. Por quê, irmãos? Porque falta a nossa fé. Porque o nosso coração ele não está em Deus como deveria estar. Né? E aqui
sem ser hipócrita, sem hipocrisia, muitas vezes isso acontece conosco, né? A gente luta, mas então o meu coração, quem sabe, não está do jeito que eu achei que ele estava. Eu não estou amando a Deus do jeito que eu amava, né? Porque a partir do momento em que eu tenho dificuldade de abrir mão da minha vontade para a vontade de Deus ser feita, é um sinal, né, que quem sabe tem outra coisa, outra pessoa, outro objeto, enfim, outra que está acima no meu coração do que Deus quer que esteja, né? Que Deus é acima de Deus. E Deus tem que estar em primazia. E nós, para conseguirmos isso, nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus sobre nós. Primeiramente, a gente precisa reconhecer que a gente precisa amar a Deus muito mais do que amamos, né? Examinar-se a si mesmo, né? É olhar para dentro de si e ver, mas isso aqui é o que está no meu coração, então eu preciso, Deus, a tua ajuda para vencer isso. Sozinho, irmã Gabriele, a senhora não vai conseguir mudar. Sozinho, irmão Isaac, o senhor não conseguiria deixar, ou não consegue deixar aquilo que está na sua natureza, né? A amizade com o mundo, o amor do mundo. Sozinho eu não consigo. Sozinho, jovem, você não consegue. Nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dessa graça de Deus. Mas primeiro a gente precisa reconhecer que a gente precisa amar mais a Deus. Reconhecer que a gente precisa deixar de amar este mundo. Pedir ajuda a Deus, a graça do Espírito Santo, para dizer não a isso. E quando nós amarmos a Deus, a Bíblia diz que não há amizade, né, entre Deus e o mundo. É impossível nós servirmos a dois senhores. É impossível eu amar a um mundo, né? A amizade do mundo, ela se constitui em inimizade contra Deus. Então é difícil, é impossível eu amar o mundo, eu amar essa terra, eu amar as coisas que estão aqui, né? Eu amar uma posição, um grupo social, eu amar algo dessa terra e dizer que eu amo a Deus. E obedecer à voz de Deus. Porque obedecer à voz de Deus tem renúncia, irmãos. Né? Quantas renúncias o senhor teve que fazer? Quantas renúncias, irmã Gabriela, a senhora teve que fazer para agradar a Deus, por obedecer a Deus? Quantas renúncias, jovem, você já fez, né, por amor a Deus? Né? E servir a Deus, ela tem renúncia, mas ela tem uma recompensa. Não somente nessa vida de agora, não somente hoje, não somente nessa terra, mas sim no porvir. Né? Quem renunciar, quem perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Né? Então, quem perder a sua vida, abrir mão da sua vontade para ouvir a voz de Deus, ganhará a sua vida, na verdade. O mundo diz que quem está perdendo a tua juventude na igreja, está deixando, né, de fazer aquilo que a tua carne quer. Quem está ouvindo esses pastores aí, né, tantas palavras, e Deus está sem saber que, na verdade, eles estão perdendo a sua vida, estão perdendo a sua juventude. E nós, na verdade, estamos aprendendo a ganhar a nossa vida, né? Caminhar com Cristo, caminhar com o Senhor. Glória a Deus, meus irmãos, né? Que Deus, Ele te abençoe e que nós meditamos nessa noite, né? O que Deus tem para nós, né? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu estou obedecendo a voz de Deus? Por que é tão difícil ouvir a voz de Deus? Aonde está, né, aquilo que eu preciso abrir mão? Se a minha fé é pequena, peça ao Espírito Santo de Deus para aumentar a sua fé. Né? Se falta-te força, peça para o Espírito Santo força. Né? Se identificou aí na sua vida, né, a amizade, a paixão deste mundo que está impedindo você de cumprir o projeto de Deus. Nós viemos, né, irmão Isaac, falando sobre quantas vezes nós atrasamos o projeto de Deus na nossa vida, justamente por essa resistência, por essa barreira que nós criamos, por essas desculpas que nós damos, por este, né, deslepso aí, esse relaxamento que nós damos espiritualmente e não ouvimos o que Deus está nos pedindo.
Se Pedro ele não ouvisse a voz de Deus, se ele não cumprisse a voz de Deus, ele ali teria voltado para casa frustrado, sem peixe, sem dinheiro e frustrado. Que as suas habilidades se mostraram falíveis, né, infrutíferas para aquela ocasião. Agora, por ele ouvir a voz de Deus, ele obedecer a voz de Deus, do Filho de Deus, ele volta com uma grande pesca maravilhosa. Né? Deus faz isso, o impossível acontecer. Glória a Deus, irmã Gabriele. Fale para nós, por favor, quem está nos acompanhando, e já vamos também nos encaminhar para o encerramento dessa programação. A irmã Lília Maria Teixeira diz assim: paz do Senhor Jesus Cristo, peço ajuda em oração pelo meu filho Leonardo, livramento para ele tomar uma posição com Deus, voltar para os caminhos do Senhor, minha filha Eliana também e sua família. Irmã Gia Felipe diz: paz, oração, união, Cachoeirinha, RS. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Jean. Glória a Deus. Vamos então orar, irmão Isaac, apresentar essa juventude, apresentar também o nosso pastor presidente e o nosso superintendente, pastor Adriano, em oração a Deus, buscando sempre de Deus, né? Amar mais a Deus, ouvir e obedecer a voz de Deus. Né? Tem recompensa quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Irmão Isaac, nos leva a Deus em oração. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, Senhor. eu agradeço a Ti, Senhor, por esta grandiosa oportunidade que o Senhor tem dado para mim, Muito obrigado, para os meus Senhor, companheiros, misericórdia, para os meus irmãos, Senhor, para as pessoas que nos assistem, que estão em seus lares. Com gratidão que eu oro neste momento também pela vida dos irmãos que estão à frente de alguns trabalhos envolvendo a Tua obra. Pastor Humberto, pastor Adriano, supervisores, irmão Paulo Jair, Senhor, irmão William, os nossos queridos irmãos que estão aí, Senhor, juntamente com essa juventude, envolvidos nesta obra para o bem deste projeto que é tão bom, Senhor, tão maravilhoso é estar no centro da Tua vontade. Eu oro pela irmã Lilian, Senhor, pelos seus filhos, eu oro pelo Júlio, Senhor, para que ele venha ter vitórias, arrancando toda a tristeza do coração do Teu Filho, todas as ansiedades, aqueles que estão deprimidos, os que estão doentes com algum problema, com alguma situação negativa. Eu oro pela vida do Juliano, Senhor, sua família, a vida do Saúl, sua família. Pai, faz um milagre na vida dos Teus filhos, na vida de seus familiares, seus parentes. Eu creio que o Senhor pode fazer um milagre e fará milagres. Já fez muitos milagres, mas tenho certeza que muitos milagres ainda hão de acontecer nessas casas, nessas famílias que nos assistem, nessas pessoas. Ponha as Suas mãos, eterno Deus, sobre a vida de cada um deles, ó Pai, arrancando todos os males, angústias, ansiedade, depressão, doenças, problemas de saúde. Cura problemas de saúde nesta noite, Senhor Deus. Cura as doenças, cura, Senhor, os problemas surgidos. Dá vitória, dá saúde para esta pessoa nesta noite. Dá vitória para esta noite, que ela possa contar um testemunho, uma bênção que ela recebeu, do fato de a sua fé estar sendo exercitada nesta noite. É pela fé, Senhor, que nós oramos, crendo na resposta e no milagre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos. Agradecemos a sua companhia nesta noite. Então, desejamos a cada um dos irmãos paz, oração e união. Deus abençoe. Sobre esta carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente das batalhas.
conosco na fornalha.